Tudo bem com vocês, doutores? O vídeo de hoje eu vim falar sobre inadimplência dentro do consultório odontológico, dentro da clínica odontológica. Isso mesmo, inadimplência, aquele paciente que combinou com você de pagar parcelado e pagou algumas parcelas e não terminou de pagar, ou que simplesmente deu uma entrada, fez o tratamento e não terminou. Eu sei que não é uma prática onde todo mundo adota de vender parcelado, mas eu sei também que nem todo mundo consegue vender tão somente à vista ou dividido tão somente no cartão. Alguns usam a situação do cheque, que pode deixar o paciente inadimplente se o cheque voltar sem fundo, né? Ou até mesmo promissória, contrato, notinha, fiado, cardenetinha. Enfim, cada situação é específica, cada cidade, cada população, cada cultura, cada perfil de consultório, de clínica. E como tem chegado bastante perguntas sobre isso, tem uma colega nossa aqui, dentista, né, que ela falou sobre isso, que ela atende muitos amigos, muitos colegas, e esses amigos às vezes acabam não pagando, ela fica sem graça de cobrar, e pediu uma ajuda em relação a isso também. Então esse vídeo é até uma resposta a dúvida dela, né, de como ela, o que ela pode fazer para ela ter menos inadimplência dentro do consultório dela. Então o vídeo de hoje eu vim trazer isso para você de forma clara, simples, específica. E se você seguir essa trilha, que são 4 passos que eu vou passar para você, você vai perceber como vai diminuir o número de inadimplência de maneira drástica e, enfim, fácil de você colocar em prática, tá certo? Caso seja a primeira vez que você está assistindo algum vídeo meu nome é Diogo Batalha, eu sou cirurgião dentista assim como você, e a missão desse canal aqui é fazer você crescer, prosperar, ganhar dinheiro com odontologia sendo dentista. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva e ative a notificação, porque todos os dias, absolutamente todos os dias, vai ter algum vídeo que vai te ajudar a crescer e prosperar na odontologia. Alguma coisa vai chegar para você se você tiver com a notificação ativada. E se você colocar em prática, você vai perceber que os processos dentro do seu consultório, os processos dentro da sua clínica, até mesmo as pessoas, né, dentro do seu consultório, vai começar a crescer, vai começar a prosperar, vai começar a entregar resultado com o que eu vou colocando aqui para vocês. Tá certo? Então vamos lá. Sobre inadimplência, eu gosto de usar a regra dos 4C. Isso mesmo, 4C. Cadastro, crédito, cobrança e contrato. Se você aplicar a regra desses 4 Cs, você vai perceber que você diminui muito a inadimplência. Você, em alguns casos, chega até muito perto de zero, se você conseguir aplicar de forma exata, de padrão, sem desviar, sem abrir exceções, esses 4 Cs. E o primeiro C que eu vou falar é sobre o cadastro. O cadastro nada mais é do que você ter as informações necessárias para consultar o seu cliente, o cliente que está querendo crédito, o cliente que pediu para parcelar. Você fez a proposta para ele de orçamento, ele disse que não tem aquele valor todo, você sugeriu o cartão, ele disse que não tem, e aí ele vai te dar a opção de pagar com cheque, ou até mesmo sem ser cheque. Não tem como eu te dar uma entrada, eu te dou metade agora, e daqui a 30 dias eu te dou mais um tanto, e mais 60 dias eu termino de pagar, alguma coisa nesse sentido. Ou o paciente te propõe, né, ou você propõe ao paciente. Consulte o paciente. Tem várias empresas, inúmeras empresas, que você pode consultar o seu paciente. Essas empresas, geralmente, elas cobram por número de consultas que você faz no mês. Então, você contrata, eu quero para 20 consultas, quero para 100 consultas, quero 200 consultas, quero livre. Então, vai depender do seu volume. Eu, hoje, participo da gestão de clínicas que tem 10 consultórios. Tem um volume muito grande. 10 dentistas atendendo ao mesmo tempo. Cidade grande, muito volume. E também estou em clínica que tem 3 consultórios. Cidadezinha pequena. Então tem um volume muito menor. Então você não precisa contratar um serviço full, livre ali onde você consulta para você fazer um pouquinho de consulta. Veja dentro da sua realidade. Mas não deixe de consultar. Uma pessoa que ela está sem crédito no mercado, quando você faz a consulta e dá esse apontamento, você precisa entender que ela tem uma história por trás dela. Uma história que levou ela a estar sem crédito. E aí você vai entender e vai assumir o risco ou não ao, avaliar o crédito dessa pessoa em relação ao mercado. Então, aplica esse filtro, identifica quem é aquela pessoa que você vai poder dar esse crédito ou não a partir da consulta. Então, falamos do primeiro C. O segundo C é de crédito. Então, depois que você fez a análise, consultou, o paciente está legal, o segundo C é crédito. É as regras que você vai estabelecer para oferecer crédito aos seus clientes. Como assim? Dependendo da cidade que você está, da cultura que você vive, você vai precisar dar crédito para o seu paciente. Senão, você vai limitar alguns pacientes a não serem atendidos por vocês. Eu tenho clínica em cidade que é produtora de café. É um pessoal
que é mais rural. E esse pessoal, eles estão acostumados a comprar com crédito, com a palavra que eles têm, com o nome que ele tem. Só que eu não conheço ele. Eu não moro lá, eu vou lá, implanto minha unidade lá e administro, vou lá vez por outra, mas faço a gestão. A gente tem que ter uma análise de crédito desse paciente. A gente tem que ter uma proposta de crédito para esse paciente. Né? Ele já foi analisado, ele está com o nome ok. Agora tem que fazer uma proposta de crédito para esse paciente. Você tem que estipular regras. Eu vou dar um exemplo aqui, não é o que eu uso, mas eu vou dar um exemplo só para você entender e você vai estipular o que você vai fazer aí. Vamos dar um exemplo aqui então. A regra é, eu dou no máximo R$500 de crédito para um paciente. Então o paciente chegou, tem um serviço de R$3.000 para fazer. Eu divido no máximo os R$500. Depois, aí você pode explicar isso para o seu paciente. Na verdade, o ideal é que a sua secretária, sua recepcionista, sua negociadora, eu não sei como é que é o seu modelo de negócio, ela já tenha sido treinada para isso. No curso que a gente dá de treinamento de secretárias, de treinamento de colaboradores, a gente vai falar sobre isso, de treinar a sua recepcionista para você não precisar passar por isso, não quebrar aquele elo ali, aquela autoridade, doutor, paciente e tal, ter uma pessoa específica para isso. Mas se você trabalha sozinho, você vai ter que fazer. E aí você vai deixar as regras claras para ele. Olha, você está se tornando meu cliente agora, no primeiro atendimento para você. A regra é que no primeiro atendimento, o crédito que eu posso conceder é R$500. Quando é uma terceira pessoa, muito mais fácil de fazer. Então a sua recepcionista fez isso com ele. Então o seu tratamento é R$3.000, R$2.500 tem que ser no cartão ou no dinheiro. Agora R$500 eu consigo dividir para você. Aí você também estipula a parcela. Ó, esses R$500, a parcela mínima que eu posso receber aí é R$150. Aí vai fazer aquela divisão ali. Então vai ter que dividir em 3 vezes, porque senão vai dar uma parcela menor do que 150. O segundo serviço que ele fizer com você já... Aí, só para você entender, o que acaba acontecendo? De repente, nesse serviço de R$3.000, ele não tem os R$3.000 para fazer e R$500 é pouco para ele de crédito. Mas ele faz R$1.000 em serviço. Ele te dá 500 e os outros 500 ele divide com você. Aí dividiu ali em 3 vezes. Quando ele quitar, ele tem 2.000 de serviço para fazer na boca dele. Aí você vai deixar claro. Na segunda compra que ele fizer com você, ou seja, no segundo momento que ele fechar um tratamento contigo, o crédito dele aumenta. Aí você vai estipular o valor. Você vai fazer do seu jeito, dentro da sua realidade. Tá? Eu estou dando um exemplo aqui com números aleatórios. Vamos supor que o segundo crédito é R$1.000. E aí a parcela mínima manteve lá, R$150. Então ele já pode fazer um tratamento de R$2.000 com você, dando R$1.000 de entrada e dividindo os R$1.000 em parcelas de até R$150. Pode ser mais, parcela de 200, 300, menos do que 150 você não recebe. Esse é só exemplo, tá? Você que vai decidir quanto que vai ser isso para você. E depois você vai, quando ele fechar esse tratamento, ele vai ter ampliado o crédito dele com você. Não tem aquela história de que você conhece uma pessoa comendo 1 quilo de sal com ela? Você vai estar ali comendo 1 quilinho de sal com seu paciente. Então, depois de um tempo, ele já vai ter feito 2 tratamentos com você, já vai ter pago um crédito de 500 que você deu para ele, já vai ter pago um crédito de 1.000 que você deu para ele. Aí você aumenta esse crédito. Agora o crédito é até 1.800. Aí, mesma coisa, ele tem lá um serviço, resolveu fazer um implante, alguma coisa, tem um serviço lá de R$5.000 para fazer. Ele pode pegar até 1.800 de crédito com você. E você vai fazendo isso. E vai tendo uma regra. Até que depois de 4, 5 anos de atendimentos, você vai ter aqueles clientes que pisou na bola logo no início e nunca mais você vai dar crédito para eles. E aí você perdeu um pouquinho. E vai ter aqueles clientes que foram cumprindo o compromisso e você vai estar ali. Aí você vai estipular seu teto. Vamos supor, meu teto é crédito até R$5.000. Mais do que 5.000 não dou. Então chegou um paciente, eu tenho 10.000 de serviço para fazer, 5.000 ele vai ter que me dar à vista e 5.000 eu vou dividir para ele. Mas até mesmo que seu teto seja 5.000, ou seja 10, ou seja 2, você que vai decidir, ele só vai chegar no teto depois de um tempo com você. Talvez 3 anos, talvez 4 anos, depois de 5 anos. Vai ser um paciente cativo, fidelizado, um paciente que ele vai ganhando mais crédito com você, ele vai aproveitando desse crédito, então ele não vai ficar procurando um segundo, terceiro dentista. Ele sabe que toda vez que ele encerra um compromisso com você, o crédito dele ampliou, isso foi explicado para ele. A gente vai treinar demais a sua recepcionista para fazer isso. Você que adquirir a mentoria, você vai perceber que na parte ali de colaboradores, a gente vai treinar demais o seu colaborador para fazer isso de maneira eficiente. E o paciente ele vai sair dali sabendo que toda vez que ele faz um pagamento, ele subiu um degrau contigo. E cada vez a porta do seu consultório fica mais aberta para ele. E aquilo ali faz ele voltar. Ele é um gatilho dentro da cabeça dele. Eu compro lá porque lá eu tenho crédito. Se você tem cidade pequena, você deve ter ouvido falar isso. Aquela pessoa que vai no mercadinho do bairro, abre um mercado grande, mas vai no mercadinho do bairro por quê? Porque lá eu tenho crédito. Eu compro lá tem 20 anos, por quê? Porque lá eu tenho crédito. Ele paga o dobro do preço no que ele adquire.
mas lá ele tem crédito. E vai ser o que vai acontecer com você. Eu vou lá porque lá eu tenho crédito. E depois, conforme vai passando os anos, cada vez ele vai tendo mais crédito e cada vez você pode confiar mais. Você vai fazendo a peneira, você vai tirando aqueles problemáticos e você vai fidelizando o cliente. Vou fazer uma observação aqui, que isso é muito importante, tá? Se você não viu meu vídeo sobre planejamento estratégico, você precisa ver. Eu vou deixar ele aqui na descrição. Você precisa ter um planejamento estratégico que envolve a possibilidade de você dar crédito para os seus clientes. Por quê? Vai ter um percentual de cliente que não vai pagar. Claro que a maior parte deles você vai descobrir no início. Alguns, infelizmente, você vai descobrir no final. Às vezes é até um cliente bom que acaba ficando ruim porque passa uma infelicidade na vida, perde um emprego, perde um familiar, fica doente. Então tem o bom que fica ruim e tem aquele que é ruim. O ruim geralmente você descobre no início, usando essa estratégia dos 4C. Está no segundo ainda. Mas, para você dar crédito ao seu cliente, você tem que levar em conta duas coisas. Uma, alguns não vão pagar. Então, todo mundo que dá crédito, vamos pensar, quando você pensa em crédito, você pensa em quê? Em banco. O banco te dá crédito, mas ele sabe que algumas pessoas não vão pagar. Então, ele cobra o quê? Juros. Ele trabalha com a tabela de juros, aonde os adimplentes vão pagar pelos inadimplentes. E o banco não vai tomar prejuízo, muito pelo contrário, ele vai ter lucro que eles emprestam. Você não é banco, não é seu objetivo ter lucro fazendo crédito ao seu cliente, mas você também não pode ter prejuízo. Então, depois de um tempo que você entendeu, sei lá, 20% das pessoas que eu ofereço crédito não vão pagar. A tabela do crédito ela tem que ser 20% maior para compensar, só para você entender. Então, se você tem um serviço aí que você cobra R$100 e você dá crédito para o seu cliente, no crédito esse serviço tem que custar 120. Então, como é que é essa proposta para o cliente? Quanto que é esse serviço? Esse serviço é R$120. E se eu pagar à vista? Se pagar à vista, eu te dou um desconto, vai sair por 100. Mas se eu quiser pagar parcelado? Parcelado é 120. Por quê? Porque eu sei que vai ter um 20% que não vai pagar. E aí eu já coloquei essa compensação e eu não vou tomar prejuízo. Então, todos aqueles que fizerem o uso do crédito que você está dando, eles vão estar pagando uma tabela cheia. E você pode usar uma tabela com desconto para aqueles que pagarem à vista. É até um estímulo, é até um atrativo. Às vezes a pessoa está com dinheiro na poupança, está com dó de tirar aquele dinheiro da poupança. E quando você mostra a vantagem financeira, isso faz sentido para ele. A segunda coisa que você tem que pensar sobre isso é que você precisa ter essa tabela 2, por isso que eu falei do planejamento estratégico. Você precisa assistir esse vídeo para fazer a conexão com esse vídeo daqui. É que existe uma coisa chamada inflação. Eu não sei em quantas vezes você vai dividir. Vai ser dentro do seu planejamento estratégico. Supondo que você divida em 12 vezes. E no ano que você dividiu em 12 vezes, a inflação acumulada do ano foi 10%. Você entende que a última parcela você vai estar recebendo como se você estivesse recebendo 10% a menos, porque na verdade ela vai estar comprando 10% a menos. Então, vamos supor que você fez em parcela de R$100. A 12ª parcela, quando você receber ela, aqueles R$100 já não compra mais R$100 em produtos. Aquela parcela vai comprar R$90 em produtos. Do dia que você vendeu, né? Então vamos traduzir isso em miúdo. Supondo que R$100 você compra 10 litros de álcool 70 para você fazer desgermação do seu consultório. Se tiver uma promoção acumulada de 10%, no 12º mês, com aqueles R$100 que você vai receber, que você vendeu há 12 meses atrás, você vai comprar 9 álcool, não mais 10. Então isso você tem que levar em conta também para você ter uma tabela de crediário e ter uma tabela do à vista, para você não ser penalizado com a inflação e com os inadimplentes. E aí você vai ter que conhecer a média para você ver se essa tabela vai ser 10% mais cara, 15%, 20%, 30%, 40%. Vai depender do que está acontecendo aí na sua população, na sua cidade, nas pessoas que você está atendendo. Tá certo? E o terceiro C é o C da cobrança. Isso mesmo, você precisa cobrar os seus pacientes. Eu fazendo raio-x de algumas clínicas antes da gente realmente começar ali o trabalho, eu identifiquei que tem um monte de clínica que tem um monte de gente inadimplente, consultório às vezes pequeno também, com um monte de paciente inadimplente, simplesmente pelo fato que não cobra. Ou cobra fora do prazo, cobra no prazo errado. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas estatísticas sobre inadimplência de um mercado geral, tá? Não é só do mercado odontológico não, geral. E você vai se assustar o impacto que tem você cobrar errado ou você não cobrar. Se o paciente ficou inadimplente com você, ou seja, a parcela dele vencia dia 10, deu dia 11 ele não te pagou. Se você cobrar ele no prazo de 30 dias, você tem até 95% de probabilidade de receber desse paciente. Então o paciente falhou com você no dia do pagamento. Se você cobrar ele, quando eu digo você, seu pessoal, sua equipe, sua recepcionista,
Se você cobrar ele dentro dos primeiros 30 dias, você tem 95% de receber. Se você deixar passar entre 30 e 60 dias, já cai para 70% de chance de você receber aquela parcela vencida. Aquela dívida que ele tem com você. Se você deixar virar de 60 para 90 dias, cai para 50% a chance de você receber o que ele te deve. Agora, pasme, se você deixar chegar a 180 dias, quando você cobrar, a probabilidade é de 5% apenas dessa pessoa te pagar. 5% apenas a chance dessa pessoa te pagar. É quase zero a chance dessa pessoa te pagar se você deixar chegar aos 180 dias. Então, olha como você precisa entender essa probabilidade e você ter um sistema eficiente de cobrança dentro do seu negócio. Esse sistema pode ser, desde você treinar o seu pessoal para isso, aí vai depender do volume de crediário que você tem e de inadimplência que você tem. Pode ser que isso encaixe na rotina de uma recepcionista. Pode ser que não encaixe e você tem que trazer uma pessoa terceirizada, um freelance para fazer isso para você. E eu vou te falar sobre isso já já e é fácil demais de fazer. Mas alguém tem que estar cobrando. Na mentoria, nós vamos montar a sua política de cobrança dentro da sua realidade. Mas eu vou deixar 2 dicas aqui, que se você começar a colocá-las em práticas agora sobre cobrança, você vai ver como vai mudar a vida financeira do seu consultório em relação aos inadimplentes. Eu não falei que com 30 dias você tem 95% de chance de aumentar, de receber? Então você precisa de 4 cobranças dentro dos primeiros dias. Essa pessoa precisa receber 4 ligações, cobrando com um script eficiente, a gente vai passar esses scripts, dentro dos primeiros 30 dias. Feito essas 4 cobranças, a segunda dica é, ela não pagou dentro dos primeiros 30 dias, não deixar passar de 60 dias para você enviar ao seu jurídico, para esse jurídico fazer a cobrança. Porque com 60 dias, você ainda tem uma boa chance de receber. Se você entregar na mão do jurídico com 180 dias, fica com 5% de chance de receber. Então, de 30 até 60, você pode tentar receber. Porque quando vai para a mão do jurídico, tem um custo com o jurídico. Vai depender do que você combinou. Você pode ter combinado uma mensalidade, você pode ter combinado um percentual em cima da cobrança. O que acontece na maioria das vezes é um percentual em cima da cobrança. Então, de 30 a 60, é legal você ter o seu pessoal fazendo isso. Acima de 60, o jurídico, mas coloca o jurídico mesmo, com 60. Não deixa passar 180 dias não, que aí vai 5% de chance. Seu pessoal, será que eles dão conta? Eu vou te dar aqui uma média. Uma pessoa treinada, ou seja, ela já fez, ela está eficiente, ela entendeu o script, ela já fez algumas vezes. Está lá com 2, 3 semanas. Com 2, 3 semanas, uma pessoa eficiente, ela já consegue fazer 120 cobranças em 3 dias. Então, uma pessoa trabalhando para você 3 dias, ela consegue fazer 120 ligações de cobrança com um script eficiente. Tá? Com um script redondo que a gente vai passar. Então, se você entende que o seu pessoal tem essa margem, tem dia que tem um dentista que está para o curso, o consultório está fechado, eu mesmo trabalho em outras cidades, eu vou colocar lá para fazer essa atividade. Bacana. Você sabe que em 3 dias dá 120 ligações. Aí você faz a média. Quantos inadimplentes eu tenho? Se eu tenho 10 inadimplentes, tem a chance de eu precisar fazer 40 ligações. Porque se nenhum deles pagar, vai dar 4 ligações por inadimplente. Mas se pagar na primeira, pagar na segunda, esse número cai. Mas enfim, já é um número para você entender. Aí se você entendeu isso, fala assim, não, realmente não dá para fazer aqui dentro. De maneira eficiente, não. Você pode contratar um freelance, tanto pessoas trabalhando no home office, quanto também você levar a pessoa para dentro do seu consultório, da sua clínica, ela trabalhar naquele dia ali num escritóriozinho, num lugarzinho. Mas se você não tem esse espaço, tem um monte de gente que trabalha com isso. Home office, você combinou um valor de diária, ou um valor de diária atrelado a um valor de uma comissão por receber, ou talvez só a comissão, só que aí a comissão acaba sendo um pouquinho maior. Mas de qualquer forma, é a sua política de cobrança, você que vai entender. Até 30 dias tem 95% de chance de dar certo. Então, será que compensa eu atrelar uma comissão muito alta? Quando vai para o jurídico, não. Já está começando a diminuir muito a chance de eu receber. Então, já vale mais um pouquinho a pena. Sobre essa questão do jurídico, é uma questão que eu percebo que tem muita gente que tem dificuldade de às vezes, dialogar com isso e de entender. E muitas vezes vai procurar o jurídico quando a coisa já se perdeu. Se você tiver interesse sobre esse assunto, existe um modelo jurídico de consultoria, existe, como eu falei, de mensalidade, de percentual, enfim, uma série de coisas. Vai no WhatsApp que eu deixo na descrição e fala assim, eu quero participar da live do jurídico. Eu tenho um advogado que ele é contratado para nossas clínicas,
A gente combina com ele um valor de mensalidade, ele trabalha para outros consultórios, outras clínicas também, ele tem um know-how gigantesco em cima de odontologia, já fez vários serviços para a gente preventivos, já resolveu alguns problemas também. E sobre contrato, enfim, ele vai responder todo tipo de pergunta. A gente vai fazer essa live junto. Se você tem interesse, vai e coloca eu tenho interesse, porque no dia que eu marcar a live, eu ainda não marquei essa live não, no dia que eu marcar, eu te aviso com uma certa antecedência, te mando o link e você participa dessa live, você vai poder fazer pergunta, vai ser bem produtiva, tá bom? E o quarto e último C é o contrato. Exatamente, quem vai trabalhar com crédito tem que ter um bom contrato. E você precisa entender que um contrato, ele não é só para te prevenir de não receber daquele paciente, é também para te prevenir de não ter dor de cabeça. Tem muitas vezes que o paciente nosso ele some, ou ele deixa de pagar, ou ele interrompe o tratamento, porque você não tem um bom contrato. Porque muitas vezes ele acha que comprou uma coisa e você entregou outra, enfim, a coisa não ficou bem resolvida ali. E se você tem um contrato onde está tudo muito bem explicado, muito bem redigido, você não passa por isso. Eu vou te explicar agora no detalhe o que tem que ser um contrato de inadimplência. Antes de eu te explicar, eu queria te pedir para você deixar um like para ajudar realmente o canal, para ajudar a divulgar o canal. Te pedir para você encaminhar para pelo menos uma pessoa, um dentista que você sabe que esse vídeo vai ajudar esse dentista, encaminha, porque você vai estar me ajudando a divulgar o canal e vai estar ajudando esse dentista também. Então você ajuda duas pessoas com esse simples ato de encaminhar esse vídeo. Então encaminha para um dentista. E a terceira coisa é confira se você está inscrito, porque todo dia vai ter um vídeo para você. Confere se a notificação está ativada para você receber esse vídeo todos os dias, tá certo? E voltando a falar sobre o contrato, esse contrato ele não pode ser um contrato padrão. Um contrato onde você pegou com um colega, que pegou num curso com um professor, que sabe se lá de onde saiu esse contrato. Esse contrato ele tem que ser personalizado para o seu modelo de negócio. E vou te falar mais, até mesmo um contrato personalizado ele precisa ser revisto. Esse contrato personalizado, você senta com o advogado e ele te faz um montão de perguntas, não sei nem dizer quantas, sei lá, umas 50 perguntas. E com aquelas perguntas que ele faz, com as respostas que você dá para ele, ele monta um contrato, tanto prevendo situações em relação à inadimplência, e quando chega os 60 dias e você entrega para esse advogado cobrar, ou para a equipe desse advogado, geralmente ele tem uma equipe de cobrança, aquilo ali que está no contrato tem validade para ele, ele já colocou ali o que ele precisa para ele, enfim, se for um paciente sem vergonha, uma pessoa mau caráter, uma pessoa que ela fez de maldade para bagunçar a sua vida, né? Ela não tinha intenção nenhuma de te pagar e aproveitou aquele crédito que você deu, ele consegue penhora de bens, ele consegue bloquear a conta, ele consegue, enfim, uma infinidade de coisas. Claro que você só faz isso em último caso, né? Cada caso é um caso. Tem um paciente que você comprou e você vê que a pessoa chega para você, se abre e fala, olha, perdi o emprego, tô doente, sei lá, aconteceu uma infelicidade, você ameniza para a pessoa, você divide aquilo em mais vezes, você dá um prazo para ela pagar. Mas eu falo assim, daquele cara sem vergonha. Muitas vezes ele pagou o primeiro crédito que você deu, pagou o segundo, pagou o terceiro. No quarto, ele estava com crédito alto, ele foi lá, fez um protocolo e não te pagou. Esse cara que eu estou falando com você, né, que te enganou. Então, ele vai fazer perguntas tanto para ele poder colocar as cláusulas que ele precisa para a execução. Se for cheque, se for promissória, melhor ainda. Ele tem ali tudo formatadinho para isso. Agora, também para te livrar do problema, né? Quando essa execução, quando essa cobrança, ela vai para uma esfera judicial, se realmente não for só simplesmente o terror do advogado lá cobrando ele, porque a primeira coisa que ele faz é o terror jurídico, né? Por telefone, tentando cobrar esse paciente. Se isso não for o suficiente, ele realmente for levar isso para uma esfera jurídica, aquele contrato ali tem que estar também bem redondo em relação ao que você prometeu ao paciente, ao que você disse que vai entregar, todas as situações prováveis e improváveis, científicas, a respeito de tudo aquilo que está sendo feito. Afinal de contas, a gente sabe, existe uma série de coisas. Existe reabsorção óssea, existe a reabsorção de raiz, existe doença periodontal, existe, enfim. Ele precisa colocar um monte de situações ali para, quando chegar lá, não parecer que foi uma quebra de contrato onde ele deixou de pagar porque o que foi prometido entregar para ele não foi realmente entregue. Porque às vezes acontece isso, tá? Vai parar numa situação onde fala assim, olha, o serviço que eu paguei, eu não estou usufruindo dele. E às vezes ele não está usufruindo dele, às vezes por um mau hábito dele, por não ter parado de fumar, por não ter higienizado, por não ter escovado, por não ter feito o tratamento periodontal, não ter feito as raspagens de tártaro que você indicou, por ter colocado um aparelho na boca e sumido, ficado 4, 5, 6 meses sem manutenção, enfim. Aconteceu alguma coisa, ele não está usufruindo do que ele supostamente comprou, se achou no direito de não pagar e vai parar na mão de uma pessoa que não tem, né, um juiz que não tem competência para isso.
Aí isso pode parar na mão de um perito que encarece demais um processo. E dependendo do que aquele advogado formatou ali para você, com as perguntas, como eu falei, um contrato personalizado. Falou aquilo ali para você? Elaborou? Você não vai ter problema com aquilo ali. Mesmo que aquilo vá parar numa esfera jurídica, você está totalmente respaldado porque já estava tudo previsto ali no contrato, o paciente tinha ciência, ele assinou, a testemunha assinou, que é uma coisa que às vezes a gente deixa passar em branco demais. Um contrato sem testemunha não vale nada, então tem que ter testemunha assinando. E, enfim, na live que eu falei com vocês do advogado, esses pormenores vão ser todos eles abordados, tá certo? Mas fique atento, os 4Cs, aplique os 4Cs. O que eu falei aqui é exemplo, eu usei números qualquer, você precisa usar dentro do seu planejamento estratégico os números para você dar crédito para o paciente de forma racional, consciente e que isso seja um bom negócio para o seu consultório, para a sua clínica. Dar crédito pode ser um bom negócio, sim, se você fizer um bom planejamento estratégico e se você tiver respaldo e se você aplicar esses 4Cs, tá certo? Espero que tenha ajudado vocês. Lembra, encaminha para pelo menos um dentista, ajuda ele também e me ajuda, tá joia? Ó, te vejo no próximo vídeo, que Deus te abençoe, tchau!